Novamente no Brasil estamos na época de campanha eleitoral municipais e chegamos naquela época em que existe todos aqueles movimentos, aquelas aquelas manifestações, aquela busca, aquela forma de trabalho onde existe muitas coisas até bizarras, muitas coisas problemáticas, muita ação fora da lei, relações acirradas, disputas, a gente vê a polaridade política, né, dos ideais políticos, ideologias confrontantes, mas tudo isso é necessário, é a gente tentando construir o melhor, que na verdade é o que todo mundo quer, né? É o melhor para todo mundo. É correr atrás, é em busca dos melhores resultados, todo mundo quer isso e se livrar dos problemas. Só que alguns têm suas crenças, os outros têm outras, e é assim que funciona, e é assim que sempre foi. Agora, o que é clássico e acontece, né, que acontece sempre, né, vamos falar aqui de uma pequena cidadezinha, porque nós temos 5.568 cidades. Dessas 5.568 cidades brasileiras, temos aquelas mais pequenininhas, com 10 mil habitantes, com 20 mil habitantes para baixo. Eu sou de uma cidadezinha que tem 11 mil habitantes, e lá, nessa época, existe os comícios, showmícios, as pessoas têm a oportunidade de ver, né, principalmente em épocas antigas, de ver aquele cantor, aquele artista nessa época, porque os prefeitos, eles promoviam festa que contratavam aqueles artistas que as pessoas desejavam ver e não tinha dinheiro para utilizar, né? E aí a gente entende, né, que os partidos têm lá os recursos do fundão eleitoral, que é o dinheiro para ser utilizado nas campanhas políticas, que vai uma fatia para cada partido, para os partidos utilizar nas campanhas políticas. E aí a gente sabe de onde vem esses recursos para fazer aquele showmício, aquelas festas, para conquistar, para satisfazer o eleitor, para ele ficar feliz. E uns ficam felizes por alguns motivos, outros por outros. Tem pessoas que só gostam de festas, né, e fica feliz quando acontece aquilo que eu falei, né? Uma festa ali onde vem um cantor, um artista se apresentar na sua cidadezinha, lá nos confins do sertão. Mas a gente analisando, o fundão eleitoral é algo na nossa atualidade, onde hoje a gente tem tantas tecnologias, tantos meios de comunicação, de ter acesso ao público, ao eleitor, e o eleitor ter acesso aos candidatos, eu acho que não era para existir mais, era para a gente cancelar, abolir, a gente devolver esse dinheiro público para o orçamento, para que fosse empregado em melhorias nas necessidades básicas, né, sustentada pelo governo. Porque ele chega a ser injusto, porque a fatia maior vai para os partidos maiores, que já são conhecidos e que já muitas vezes já têm governado, dominado e administrado por muito tempo. Então eles já têm a oportunidade, já são conhecidos. Outros partidos pequenos, pessoas que vêm com propostas, ideias novas, às vezes sozinhos, às vezes grupos pequenos, partidos nanicos, e essas pessoas, eles não têm essa oportunidade porque não têm a quantidade e nem tem um horário de fala nos programas para se apresentar ao público. Então ele não tem como chegar numa audiência com facilidade com a utilização do dinheiro público desse fundão eleitoral. Então chega a ser injusto, porque as pessoas já vêm com ideia nova, porque é um pequeno partido que vem ali com novas propostas. Então ele tinha que ter oportunidade também, tempo de fala nos programas, nos debates, nas entrevistas, nas redes de grande alcance nacional, né, de comunicação. E isso não ocorre, não se dá, porque tudo isso utiliza muito do dinheiro público, né, que vem do fundo eleitoral, por exemplo, que é o legal. Fora outras formas de patrocínio, de manutenção da campanha. Aí a gente vê claramente que dava para eliminar, para a gente cancelar, abolir, né, para a gente dar baixa, né, para a gente finalizar, acabar com o fundo eleitoral, e as pessoas, os candidatos, eles se apresentariam de forma franca, através das redes sociais, através dos meios que hoje a gente existe, que hoje existe, que a gente tem acesso, que são as plataformas digitais, que a internet e esses meios da atualidade. Então,
muitas pessoas estão recorrendo a esse meio e estão conseguindo fazer uma boa campanha, estão sendo vistos e as pessoas perceberam que dá para acabar com isso. Pessoas que estão atreladas ao fundão eleitoral, quer dizer, que estão utilizando há muito tempo, eles estão apegados a isso e não querem largar. Então, eles, quando vê alguém falando em acabar com o fundão eleitoral, eles relutam, eles são combatentes, eles são combativos e não querem o fim do fundão eleitoral. Por quê? Porque eles são políticos da velha política, que estão acostumados com as formas antigas de fazer campanha, gastando dinheiro público. E aí a gente imagina como é gasto, né? Quais são as possibilidades em que esse dinheiro é empregado na hora da campanha eleitoral. Porque a gente vê aí nas pequenas cidadezinhas do interior, as pessoas, quando chega essa época, elas ficam eufóricas, elas apostam em candidato, elas correm atrás, a gente vê falas do tipo, eu vou tentar falar, me aproximar daquele candidato, porque ele, vou ver se eu ganho alguma coisa, né? A gente vê esse tipo de corrupção, vamos falar. Eu vou ver se eu ganho um material para a reforma da minha casa, ou um emprego para alguém da família, e vou falar com ele. E aí eu vou votar e apoiar ele, se ele fizer isso. E aí acaba que as pessoas estão ali fazendo corrupção e não percebem. E isso vai se tornando normal ao longo do tempo. E não era para ser assim. Era para a gente apoiar um candidato através das propostas. Primeiro, ter acesso às suas propostas. Primeiro, ele ter proposta, ele entrar na política porque ele tem algo para apresentar, ou para manter aquilo que é bom, ou para apresentar novas propostas. E aí, para as pessoas entenderem, avaliar, ter acesso àquelas propostas, e uma vez que aprovasse, que entende que aquilo merece uma oportunidade de ser colocado em prática, ele apoia. E aí o voto deveria se dar dessa forma, a gente votar porque apoia aquela proposta que aquele candidato está trazendo. E não em troca de algo assim, porque acaba que um profissional que vai trabalhar no seu município, prestando serviço ali, porque foi colocado dessa forma por um amigo político, ele não vai prestar o serviço com qualidade. Então as pessoas vão ter um péssimo serviço, às vezes, mas deveria ser através de concurso, deve ser através daqueles melhores, através da meritocracia. Todos prestam, faz um teste, aquele que for melhor vai entrar na fila ali e vai ser o primeiro que vai ocupar aquela vaga, que vai trabalhar no posto de saúde, que vai trabalhar nas prefeituras, nas escolas, que vai trabalhar para o município, por exemplo. Então, dessa forma, a gente tem chance de ter o profissional que mais qualificou, que entrou lá através da concorrência, né, com outros ali que estavam disputando. Então, tem que ter um concurso. Concurso público, eu acho que não deveria ter indicação assim, dessa forma, porque aí, aproveitando-se de que vai precisar de pessoas para preencher o quadro administrativo municipal, esses políticos já prometem algo e eles têm como indicar depois e realmente colocar alguém lá. E aí eles negociam isso e isso é errado. E as pessoas já veem isso como normal, né? Dizer, tá chegando o tempo da campanha política, eu vou ver se eu consigo isso, consigo aquilo através da política. Tem pessoas que dizem, até na véspera da eleição, fala, eu ganhei dinheiro mesmo. Eu recebi R$200 daquele, R$1.000 daquele, 3.000. A gente vê as pessoas comentar isso. Às vezes, um dia após a eleição, a gente vê o comentário das pessoas. E eu peguei dinheiro de um, de outro, de uns 10 candidatos diferentes, mas não votei em nenhum deles, votei no outro, ou votei naquele outro que eu já votava. E isso é corrupção ao quadrado. Então a gente vê as frases, né, em alguns panfletos de candidatos, né? Vote certo. Votar certo seria isso, votar orientado por uma proposta, e não trocar o seu voto por algo. Porque isso acaba atrasando o município. Indica que você está colocando alguém ali que faz corrupção. Se ele já entra fazendo corrupção, ele vai ser um péssimo administrador, porque ele tem essa predisposição para enganar, para manipular, para burlar a lei. E aí isso tem todo o impacto, e é um impacto negativo no seu município. E aí a gente vê também pessoas ali, a gente vê as pessoas falando que eu tenho que falar com esse candidato antes do dia da eleição, porque depois eles acham que ele só tem valor, alguns eleitores, até o dia da eleição. Então ele vê aquele candidato como alguém que está fugindo dele, saindo, e após o dia da eleição ele não vai ter contato mais nenhum. E deve ser o contrário, aquele cara que está entrando, ele não deve dar dinheiro, nem ajudar, nem fazer troca, nem beneficiar o eleitor de forma alguma, porque é com dinheiro público. Ele não pode fazer isso porque ele está concorrendo às campanhas, então ele não pode ajudar, não pode
dar benefício. E ele é alguém que, após a eleição, se ele ganhar, aí a partir dali é que vai ter uma relação entre o eleitor e ele, onde um vai depender do outro aí, onde o eleitor vai poder acompanhar, participar, né, onde vai ter que existir uma transparência, meios daquele governo beneficiar realmente aqueles eleitores, aqueles munícipes. É a partir dali que começa o mandato de 4 anos. E aquele que votou, independente dele ter acertado o voto, votou em quem ganhou, quem perdeu, ele vai ter que também que acompanhar, fiscalizar, dar sugestões os 4 anos. O eleitor também tem um mandato. A gente entende isso. Então, o eleitor ele é importante. Muitas vezes, o eleitor é mais importante sem a dependência do voto do que aquela ação, do voto em si, né, do que o ato do voto eleitoral ali na urna. Então, ele não é importante só no dia da urna, na hora da urna, só com essa ação, com esse fato dele, desse poder de voto, de decisão. Ele é importante nas tomadas de decisões, nas manifestações, naquilo que ele vai dar como sugestão depois, em todo o processo, né, de um mandato eleitoral, de uma gestão de 4 anos em que aquele candidato vai ficar lá. Então, ele acompanhando ali, muitas vezes ele vai ser importante. Quem faz a política não é só os candidatos que foram eleitos e estão lá administrando, não, e legislando, não. São todas as pessoas que estão fazendo a política junto. Então, a política ela é feita também por quem está fora. Quem faz um comentário político na fila de um banco, quem faz um comentário político através de um programa de TV, de televisão, hoje em dia, na atualidade, através do YouTube, através de outros meios de comunicação, porque a política ela é feita também pela comunicação, por ideias. Essas ideias são colocadas em prática, transformadas em ações, em projetos, e aí vem os resultados. Então, todo mundo pode gerar, né, algum desses fatores, ou ideias, todo mundo pode criar uma ideia, todo mundo pode produzir algo, pode elaborar leis, pode dar sugestões, então está fazendo a política. Política é isso, é organização, é fazer com que as coisas funcionem, né, de forma coletiva. É a política coletiva, que é essa política pública, que a gente chama política pública, é feita com o dinheiro público, com o dinheiro de todo mundo, para trazer benefícios para todas as pessoas, para dar condições para que flua aquele município, aquele estado, aquele país em que esse governo foi construído para administrar. Então, para falar mais uma vez de uma coisa bizarra que acontece, é as apostas, né? Tem pessoas que, às vezes, numa conversa de bar, numa conversa na praça, ele acaba definindo, o voto é secreto, mas ele acaba demonstrando quem ele vota, e aí, naquela cidadezinha, como eu falei, entre as 5.568 cidades, existem as pequenininhas de poucos habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, os candidatos são ali seu João da padaria, seu José José da mercearia. Então, eles às vezes entram como candidato ali, e aí as pessoas apoiando ali na praça falam, eu aposto que seu João vai ganhar, João da padaria, e o outro, não, seu José da mercearia que vai ganhar, ele está atrás, mas ele vai, a campanha dele está mudando, e ele tem apoio de não sei da onde, não sei quanto. E aí esse cara fala, então vamos apostar. E aí começa a aposta ali os bens que ele tem. E aí quando chega em casa fala que apostou e acaba que aquelas pessoas ficam preocupadas. Vou votar em fulano, porque, por exemplo, a mulher, meu marido apostou naquele candidato, e se o meu marido perder, se o candidato perder, ele apostou alguns bens e a gente vai perder esses bens, eu não queria que ele perdesse. E aí essa mulher fala com a família, com as irmãs, olha, eu vou apoiar aquele candidato. E aí muitas vezes as pessoas não têm motivo para votar e acaba votando por esse motivo. Eu vou votar porque senão minha irmã o marido dela vai perder os bens que ela apostou, e aí envolve outras pessoas, a prima e outras pessoas, o irmão do irmão, o primo dos primos, e acaba apoiando e acaba dizendo, eu estou do lado de fulano que apostou naquele lá, eu estou do lado do outro. E eles acabam sendo um cabo eleitoral, né? Por fazer isso. Muitas vezes ele já entrou nisso porque ele já ganhou dinheiro para fazer campanha para aquele candidato, por isso que ele aposta nele. Muitas vezes é assim.
E aí muitas vezes ninguém está nem lembrando da orientação política real, da verdadeira intenção da existência, do verdadeiro motivo da existência dessa eleição, que é procurar alguém que traga propostas para resolver os problemas, para trazer soluções para o município. Mas as pessoas estão preocupadas apenas com esse jogo político antes das eleições que ocorre, que é na campanha, que é essa disputa, essa coisa de esse jogo, esse confronto que as pessoas acostumam e romantizam e todo mundo se envolve de uma forma errada, né? Não se envolve para buscar as melhorias para o seu município, mas para estar ao lado de um, de outro e fazer disso algo ali apenas para ocupar o tempo e para ter algumas vantagens, para ridicularizar os outros, para criar atrito, para diversos interesses que não é o real interesse da política, que é organizar e trazer melhorias para o município. Então, que a gente vá se livrando de tudo isso cada vez mais para que a gente melhore o nosso país, que essas práticas deixem de existir, né? A cada dia que as pessoas se conscientizem mais de que elas têm que participar da política. A gente viu que os brasileiros estão participando mais da política, então que essa onda, que essa força aumente, que essa participação seja cada vez mais frequente, a ponto das pessoas entender mais de política, participar, porque é entendendo e acompanhando que vai demonstrar para quem está lá eleito que a gente está entendendo e eles vão procurar fazer o melhor, porque senão a gente vai eliminando eles das cadeiras lá e eles não querem isso. Beleza? Então era essa mensagem que eu queria passar agora, antes das políticas, antes das eleições, né, municipais. Valeu.